Amém, irmãos, graças ao Senhor. Estamos próximos de concluir esse volume do Alimento Diário, essa semana 4, e vamos dar continuidade hoje, sexta-feira, a leitura que nós temos aqui no meu coração, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, que diz: Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Ó Senhor Jesus, Senhor, a experiência de Paulo, Senhor, mas pela Tua infinita misericórdia, nós temos visto algo além do que simplesmente um versículo. O Senhor tem revelado nesta palavra, neste simples versículo, que o Senhor, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos pelo Pai. Ó Senhor Jesus, isto mostra para nós o Filho. Ó o Senhor como Filho de Deus. Ó Senhor Jesus, Jesus Cristo, descendente de Davi. Ó Senhor Jesus. Senhor, mostra para nós que o Senhor tem tanto a natureza divina como a natureza humana. Tu és um homem perfeito, Senhor. Tu és um homem Deus. Ó Senhor Jesus. E pela vida que o Senhor nos deu, por crermos em Ti, ó, por invocarmos o Seu nome, confessarmos com a boca e crermos em nosso coração, o Senhor pode vir habitar em nós. E nos deu essa vida que vence todas as coisas. E que através dessa vida, Senhor, nós possamos também nos tornar, dia após dia, homem Deus, assim como o Senhor é. Ó Senhor, em vida e natureza. Senhor Jesus, obrigado por Tua misericórdia, Senhor, Tua graça. Aleluia. Amém. Nosso Evangelho. O Evangelho é a linha profunda que permeia o ministério de Paulo em todas as suas epístolas. Este Evangelho inclui a igreja, a edificação do corpo de Cristo, a vida da igreja. É o Evangelho completo, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Evangelho pleno que Paulo chama de meu Evangelho. Deus o designou para o ministério e o encarregou de pregar o Evangelho conforme lemos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo foi separado para o Evangelho da glória de Deus e realmente assumiu essa comissão. Espero que você e eu também recebamos o encargo de Deus. Esse encargo não é somente encargo de Deus ou de algum irmão. Não. Que todos possamos dizer, é minha missão, é meu encargo, é meu Evangelho. Não é algo que você tenha lido ou ouvido, mas é algo que você recebeu diretamente de Deus e está entrelaçado com as fibras de seu ser. Faz parte de nossa constituição, é nosso Evangelho. Jesus Cristo é o centro do Evangelho de Paulo, que aponta para as duas naturezas do Filho, como lemos a seguir. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Paulo menciona duas características da pessoa do Senhor Jesus. A primeira, ressuscitado de entre os mortos, revela a natureza divina de Cristo, o Filho de Deus. Ele foi ressuscitado por Deus Pai. A segunda característica é que ele é descendente de Davi, referindo-se à natureza humana de Cristo. Ele é homem genuíno. Aleluia. Assim, a expressão segundo o meu Evangelho significa que o Evangelho de Paulo é sobre Jesus Cristo como Deus e como homem. Esse Evangelho refere-se ao grande mistério da piedade, Deus manifestado na carne. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele é o homem Deus. Esse é o Evangelho de Paulo. Quando cremos no Senhor, também nos tornamos homens Deus. Temos a natureza humana ao nascer dos nossos pais, mas, ao nascer de Deus, temos sua vida dispensada a nós. À medida que a vida divina enche nosso ser,
nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo. Somos coparticipantes da natureza divina, porque temos a vida de Deus em nós. Somos filhos de Deus, conforme está escrito em 1 João: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Temos a vida humana e também nascemos de Deus, pois o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Embora já sejamos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Por quê? Porque a vida de Deus está sendo trabalhada em nós e nos saturando. Aleluia! Essa vida divina quer expandir-se e nos transformar. Nossa natureza humana muitas vezes luta e resiste, mas a natureza divina em nós vencerá e nos saturará totalmente até o ponto em que seremos glorificados. Nesse momento, Deus e o homem em vida e natureza se tornarão um. Ó Senhor Jesus! Para que essa glorificação ocorra, precisamos buscar cada vez mais estar unidos ao Senhor. Pois aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O Senhor é como o nosso espírito, é com o nosso espírito. Ó Senhor Jesus, o Senhor é com o nosso espírito. Deus habita em nós, Ele mora em nós. Não mais sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é um verdadeiro milagre. Ó Senhor Jesus, é verdade. Eis o Evangelho de Paulo. Esta é a esperança da glória. Cristo ser formado em nós. Portanto, este Evangelho é o resumo do Evangelho. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Graças ao Senhor. Irmãos, o sentimento que eu tenho para com esse dia, essa sexta-feira, essa leitura, é de alegria. E como eu sou grato ao meu Senhor por esse privilégio. Porque nós começamos a desfrutar no ler com oração, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8, e dizia a experiência de Paulo. Paulo que falou segundo o meu Evangelho. E a hora que o título desse dia fala nosso Evangelho. Por quê, irmãos? Não mais só Paulo, mas a igreja nos proporciona, ó Senhor Jesus, algo maravilhoso. Nós também sermos participantes desse Evangelho, cooperadores através dessa natureza, né, que nós recebemos, da vida de Deus. Olha, irmãos, que maravilha! Nós temos a humanidade e a divindade. Ó Senhor Jesus! Sim, de fato, nós nascemos de nossos pais, por isso nós temos a natureza humana. Mas aleluia, porque nós também recebemos uma natureza, e essa natureza veio ao nascermos de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Os irmãos conseguem tocar nisso? É grandioso demais. Somente no Espírito, irmãos, nós podemos desfrutar, nos deleitar com a realidade. Por que realidade? Porque nós já temos. Isso já é um fato. Já se cumpriu, aleluia. Ó Senhor Jesus, imagina o nosso Senhor, o quanto Ele está desejoso, para que possamos continuar pregando o Evangelho e levar essa realidade para outras pessoas, que elas também possam experimentar essa realidade. Ó Senhor Jesus. E essa leitura, irmãos, começa a falar de algo, assim, nos abrindo a oportunidade de também tomar posse, dizendo, assim como era a missão de Paulo, e ele realmente assumiu essa comissão, nós também podemos falar que é minha missão, é meu encargo, é meu Evangelho, é nosso Evangelho. Fala agora, irmão, irmã, fala agora, toma posse. Sabe, fala assim, ó Senhor, assim como foi de Paulo, Senhor, também é meu Evangelho. Senhor, eu tenho essa comissão. A igreja tem essa comissão. Eu faço parte da igreja, eu faço parte do corpo de Cristo.
Eu sou membro do corpo de Cristo. Aleluia. Eu posso funcionar, eu preciso funcionar, porque pregar o Evangelho não é uma questão de obrigação, mas é uma questão de necessidade. Aleluia. Senhor Jesus. Então, irmãos, ele é um homem genuíno. Nos foi apresentado aqui a primeira experiência, né? A primeira característica, que foi quando ele foi ressuscitado. Fala aqui, ressuscitado de entre os mortos. Então isso mostra para nós o que? A natureza divina de Cristo, o Filho de Deus. E ele foi ressuscitado por Deus Pai. Senhor Jesus. Irmãos, nós também passamos por essa experiência de morte e ressurreição. Sem morte não há ressurreição. Ó Senhor Jesus. Por isso nós somos tão identificados com Cristo. Aleluia. E nós estamos num processo, né, de transformação. Esse processo de transformação vai nos levar ao nosso objetivo final, que é a glorificação. E aqui mostrou para nós que nós, quando nascemos de nossos pais, nós recebemos a natureza humana. Mas, irmãos, nós também temos outra natureza, a natureza divina, quando nascemos de Deus. Aleluia. E aqui falou para nós que à medida que a vida divina enche nosso ser, nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo. Aleluia. Então, irmãos, isso nos faz ser coparticipantes da natureza divina. Senhor Jesus, aleluia. Você não se alegra com isso? Oh, irmãos, eu me alegro muito. Oh, isso me encoraja muito. Oh, Senhor Jesus, graças ao Senhor. Então, irmãos, possamos tocar nisso, possamos desfrutar. Oh, essa vida divina quer expandir-se e nos transformar. Essa é a verdadeira comissão que nos foi dada. Pregar o Evangelho. E qual é a verdadeira missão do Espírito em nós? É nos levar a sermos totalmente transformados, e para isso nós temos que permitir que essa vida se expanda. Aleluia. Então, nesse momento, nós precisamos, sabe, irmãos, dar oportunidade, realmente dar primazia para o nosso Senhor. E, irmãos, quando chegar o dia, aquele dia que é mencionado aqui para nós, que nós iremos vê-lo como de fato ele é, pois ainda não foi revelado o que haveremos de ser. Mas nós estamos num processo, nós estamos num caminho, e esse caminho é vivo. Ó Senhor Jesus, você se sente vivo? Amém. Eu me sinto vivo, graças ao Senhor. Então, irmãos, para que essa glorificação ocorra, precisamos buscar cada vez mais estar unido ao Senhor. Ó Senhor, por quê? Porque o Senhor é com nosso espírito. Se o Senhor é com o nosso espírito, Ele não é um com nossa alma, Ele não é um com nossa carne, mas o Senhor é um com o nosso espírito. Somente no espírito nós estamos de forma agradáveis, né, ao nosso Senhor. Aleluia. E aí Ele pode fazer a sua obra de transformação. Ó Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, vamos permitir ao nosso amado Senhor, que mora em nós, que habita em nós, que tenha total a primazia. Nós o pertencemos. Aleluia. Senhor Jesus, Senhor, nós queremos nos unir mais e mais contigo. Obrigado por tua palavra, por tua revelação, por teu dispensar. Continua, Senhor, nos ajudando. Nós queremos apresentar-te um coração desejoso em te servir. Ó Senhor Jesus, dia após dia, Senhor, o teu amor nos constrange a te buscar. Como o hino fala, dia após dia te amo mais. E hoje, ó Senhor, hoje eu amo mais. Ó Senhor Jesus, cada vez mais. Esse é o nosso desejo, Senhor. Que esse teu amor possa permear todo o nosso ser.
que realmente seja o combustível para nós vivermos uma vida adequada. Porque a tua palavra fala, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o Senhor fala para nós que o Senhor morreu e ressuscitou. E nós também passamos por essa experiência de morte e ressurreição. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Deus nos abençoe. Deus possa abrir nosso entendimento, nos dar sabedoria, discernimento e que possamos aproveitar todo momento para invocar o nome do Senhor onde estivermos e permanecer no Espírito. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém, amados. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Amém.